Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Domingo, dia do pastor. Olha, meus irmãos pastores, parabéns. Nosso pastor Cláudio Santana, que vai ouvir essa mensagem depois. Parabéns, pastor. Vocês que têm trabalhado na obra de Deus, têm pregado a palavra de Deus, têm dedicado as suas vidas à obra do Senhor nessa terra e que têm obedecido à voz de Deus a cada dia. Meus parabéns, meus irmãos pastores, Deus os abençoe. E hoje, é claro, o tema é obediência. Nós vamos meditar acerca da obediência. E para nós iniciarmos, vamos aqui, peço que os irmãos me acompanhem em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos fazer aquela leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e assim até o versículo 4. Versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por nós estarmos na sua casa para louvar e engrandecer o teu nome, para ouvir a sua palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações, e que essa palavra verdadeiramente transforme as nossas vidas a cada dia. Quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir e falar da tua palavra, e que caia por terra agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bem, irmãos, o tema é obediência, e nós iniciamos aqui, é claro, com aquele que não é chamado o pai da fé à toa. Diz aqui que o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abrão no caso, né? Estava lá na terra dele, próspero, muito obrigado, meu irmão. Próspero, vivendo a vida dele, com a família, tranquilo. De repente, o Senhor fala com ele: Olha só, Abrão, sai da tua terra, sai do lugar que você já está acostumado, sai daí onde você já tem criado o seu gado, onde você já tem plantado, onde você já está estabelecido, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ele ia. Deus ainda ia mostrar aquela terra para ele. E o que fez Abraão? Abraão saiu daquela terra. Por quê? Deus fez uma promessa a ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que fez Abrão? Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Obediência
ao nosso Deus. E cada um de nós aqui, em algum momento da vida, ouviu a voz de Deus, porque nós vivíamos uma outra vida, talvez em um outro lugar. Nós vivíamos a vida do jeito que nós queríamos, nós fazíamos o que nós decidíamos na nossa cabeça, mas em algum momento o nosso Deus nos chamou. E nós obedecemos, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus. É o básico da obediência a Deus. Aquele que um dia entregou a sua vida nas mãos do Senhor, ele demonstrou sua obediência a Deus. Mas para nós iniciarmos, vamos à origem da obediência. A obediência teve sua origem na eternidade, permanecendo pura e absoluta, até ser confrontada com a desobediência, quando Lúcifer pecou contra o Senhor. Na ocasião, Lúcifer deixou a submissão a Deus, criando assim a desobediência ou insubordinação. Então, na eternidade, Deus criou a eternidade, criou todos os seres que lá habitam. E lá, todos obedeciam à vontade de Deus. Até o momento em que Lúcifer decidiu desobedecer a Deus. Ele decidiu fazer a sua própria vontade. E quando nós seguimos a vontade do nosso próprio eu, do nosso ego, nós saímos automaticamente da vontade de Deus e passamos a ser pessoas desobedientes. Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, e irá ao fundo do abismo. Então Satanás, ele que se considerava aquele que derrubava as nações, deixou subir ao seu coração, dizendo: subirei aos céus, erguerei um trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Aí você pensa: mas que Satanás, que Lúcifer, desafiador, querendo desafiar a Deus, querendo subir às estrelas mais altas. Tinha que ser o diabo mesmo, né? Mas, meus irmãos, eu chamo os irmãos e eu mesmo hoje para uma reflexão. Será que às vezes nós não temos a mesma atitude que Lúcifer teve, de colocar o nosso próprio conhecimento à frente de Deus, de colocar o nosso próprio dinheiro à frente de Deus, de colocar a nossa sabedoria à frente de Deus, de colocar a nossa força, quando nós dizemos: eu consigo, eu faço, eu vou, eu aconteço.
É exatamente isso que Lúcifer fez. Ele era uma criatura de Deus abençoado, poderoso, porque Deus havia concedido esse poder a ele. E quando ele exercia esse poder, ele achava que era igual ou melhor que Deus. E nós olhamos o ser humano nesta terra, e às vezes nós percebemos. É só você conversar com algum ímpio que tenha muito dinheiro, que tenha muito conhecimento, que tenha muito poder, não é? Como os políticos aqui do nosso país, que pensam que estão acima de Deus, alguns membros da magistratura que pensam que estão acima de Deus, que podem fazer o que querem, que podem, com a sua força e o seu poder, determinar o que todos neste país devem fazer, se colocam acima de Deus. Pelo menos na cabeça deles, eles acham que estão acima de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o extremo cuidado de seguir a palavra de Deus e obedecer ao nosso Deus, sempre tendo a certeza de que, se nós temos dinheiro, se nós temos inteligência, se nós temos formação e se nós temos poder, tudo isso foi concedido pelo nosso Deus. Aí o ímpio fala: esse pastor aí só fala besteira. Se eu não tivesse ido lá trabalhado e ganho meu dinheiro, eu era pobre até hoje. Se eu não tivesse ido para a universidade e me formado, eu não teria minha formação até hoje. Se eu não tivesse me candidatado, eu não teria o poder que eu tenho hoje. Mas eles se esquecem de que tudo isso é concedido pelo nosso Deus. Já já nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, se você trabalha muito e você ganha muito dinheiro, Deus te concedeu a oportunidade e Deus te concedeu a saúde. Da mesma forma, se você teve a oportunidade de estudar, é porque Deus abriu a porta para você estudar. Então precisamos saber que quando nós obedecemos ao nosso Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida. A obediência a Deus ocorre quando procuramos agradar a Deus, ainda que sua vontade não esteja de acordo com a nossa. Ser obediente a Deus implica muitas vezes em renunciar às próprias vontades e planos, pois nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós. Porém, devemos obedecer mesmo assim. Não, peraí, pastor, peraí, está falando besteira. A vontade de Deus não é boa, agradável e perfeita? Como é que você está dizendo que a vontade de Deus não vai ser agradável para nós? Como é que é isso, pastor? Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para Deus. E é essa vontade boa, agradável e perfeita que Deus quer que seja cumprida em nossas vidas. Só que às vezes nós queremos colocar a nossa própria vontade à frente da vontade de Deus. Eu pergunto aos pastores hoje aqui: pastor, era o seu sonho de adolescência ser pastor? Pastor Cláudio Augusto? Pastor Jorge, era o seu sonho de adolescência ser pastor? Também não era o meu sonho de adolescência ser pastor. Só que nós abrimos mão do sonho que nós tínhamos para obedecer
a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas nós poderíamos ter ignorado a vontade de Deus e hoje fazer qualquer outra coisa na nossa vida. Está em qualquer outro lugar, está lá na escola de samba, está tocando numa banda de rock, está fazendo qualquer coisa. Mas quando nós ouvimos e colocamos em prática a vontade de Deus, ela será boa, agradável e perfeita. E nem sempre a vontade de Deus é agradável para nós, porém devemos obedecer mesmo assim. Sabe, um missionário, eu já vi muito missionário falando, mas missionário daquele que vai mesmo, né? Não é aquele missionário que não sai para lugar nenhum, não. Missionário que vai, já vi muito testemunho. Missionário que vai para a África, também não é só missionário que quer ir para os Estados Unidos, para a Europa, não. Missionário que vai para a África, para viver lá no interior. Missionário que vai para o interior aqui do Nordeste, que tem muita cidade aqui do interior do Nordeste, que é muito difícil, e muita gente não quer ir, mas tem os missionários que vão, e eles dão testemunho de que largaram uma vida boa aqui no Rio de Janeiro, deixaram uma vida boa em São Paulo, deixaram uma vida boa nas capitais, para ir lá para a África ou para o interior do Nordeste, pregar a palavra de Deus, para morar em lugares que não têm água potável, não tem banheiro, não tem o mínimo de infraestrutura, mas foram pregar a palavra de Deus. Pastor, mas ele está passando por essa dificuldade lá, mas a vontade de Deus não é boa, agradável e perfeita? Como é que o sujeito está lá no meio do mato, sem casinha nem para ir? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, essa vontade ela é boa, agradável e perfeita dentro do objetivo de Deus. Sabe, irmãos, pastor Cláudio Santana está aqui há 22 anos e eu tenho certeza que ele já recebeu muitos convites para pregar em igrejas bem melhores localizadas do que PIB em Jardim Bom Pastor, principalmente como o bairro era alguns tempos atrás. Mas por que ele continuou na PIB em Jardim Bom Pastor? Porque estava fazendo a vontade de Deus. Como ele sempre fala aqui, o alfabeto do crente é obedecer. Então, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós ficamos onde Ele nos envia. Gênesis 26:5 diz assim: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Simplesmente assim, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E nós estamos aqui hoje, no ano de 2024, falando de Abraão, do pai da fé. Mas o que ele fez? Obedeceu, guardou os preceitos, os mandamentos, os decretos e as leis de Deus. Simples assim. Vamos lá, mais uma. Obediência na prática agora. Obediência à família. A obediência à família implica na submissão ao pai e à mãe, aos avós, aos tios e etc. A falta da obediência no lar pode trazer até mesmo a morte prematura da pessoa, pois infringe o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, que manda honrar pai e mãe para o prolongamento da vida.
Obediência na família implica na submissão ao pai, à mãe, avós, tios e tias. Isso é uma palavra para todos nós. E se hoje eu estou aqui, é porque eu obedeci a minha mãe. Eu cresci nesse bairro. E já tivemos épocas bem difíceis aqui nesse bairro. E muitos garotos que soltavam pipa, que jogavam bola, que estudaram comigo. Olha, estou com 50. Com certeza aí já tem 30 anos que estão debaixo da terra. Muitos garotos que soltavam pipa, jogavam bola de gude, estudaram comigo, já estão há 30 anos debaixo da terra. Porque não ouviram e não obedeceram os pais, os avós e os tios. E isso pode custar a própria vida. Você que é jovem, você que tem aí os seus avós, tem a sua mãe, seu pai, seus tios, que dão conselhos a vocês, ouçam os conselhos e obedeçam. A falta da obediência no lar pode trazer até mesmo a morte prematura da pessoa, pois infringe o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, que manda honrar pai e mãe para o prolongamento da vida. Então, quando você ouve o conselho dos seus pais, dos seus avós, da sua liderança, do seu pastor, você está cumprindo o primeiro mandamento com promessa. A sua vida é prolongada. Quantas oportunidades aí Deus já te livrou porque você ouviu o conselho dos seus pais. Quanta furada. Olha, eu trabalho em colégio, lá eu vejo. De vez em quando a gente fica sabendo de alguma coisa. Porque a pessoa não ouve os conselhos e acaba perdendo a própria vida. Então nós precisamos obedecer. Isso aqui, ó, primeiro mandamento com promessa. Obediência dentro da família. E, consequentemente, está implícito obediência a Deus. Olha só em Efésios 1:3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Não é o pastor Robson que está falando. Está ali em Efésios 6:1-3. Ouça o conselho de seus pais, para que você tenha vida longa. Sabe o que é isso? As pessoas que eu conhecia, muitas, há mais de 30 anos, já estão debaixo da terra, porque não ouviam os conselhos do pai. A gente andava no mesmo lugar, soltava pipa junto, estudava junto, jogava bola de gude junto, mas a pessoa decidiu seguir um outro caminho. E é um caminho que custa caro, muito caro. Obediência ao chamado. A obediência ao chamado é a dedicação e o empenho que o crente emprega naquilo que Deus o chamou para fazer na obra de seu reino. Quando uma pessoa é obediente ao chamado de Deus para a sua vida, prioriza as coisas de Deus, realiza bem a obra e procura melhorar naquilo que faz. Obediência ao chamado é a dedicação e o empenho que o crente emprega naquilo que Deus o chamou para fazer na obra do seu reino.
que Deus te chamou para fazer na obra. E não vem com essa de que, pastor, eu não sei fazer nada, Deus não me chamou para nada, que isso aí não cola. Deus chamou a todos nós para fazer a obra. Não é todo mundo que vai pregar, não é todo mundo que vai cantar, não é todo mundo que vai sair por aí evangelizando. Só que dentro da casa de Deus tem muitas funções. Você pode cozinhar, você pode limpar, você pode fazer obra. E tem tanta coisa que pode ser realizada dentro da casa de Deus. Ali, ó, os 5 ministérios ali, ó, bem na entrada lá. Olha bem o que você sabe fazer. Procura a liderança desses ministérios. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum lugar que você possa exercer a sua qualificação, o seu talento, aquilo que você sabe fazer. Ministério de serviço, discipulado, adoração. E eu não estou enxergando daqui direito, mas tem 5 ministérios ali. E você pode trabalhar em algum deles. Porque nós precisamos priorizar o chamado de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para fazer algo dentro da casa do Senhor. Ele não nos chamou para ficar sentado só no banco. É que às vezes a pessoa não acredita no próprio talento, sabe? A pessoa não acredita no próprio talento. Pastor, mas eu não sei fazer nada especial. Eu sou um trabalhador comum. Aí você vai lá ver o que a pessoa faz na vida secular dela de trabalho, e é justamente aquilo que a igreja está precisando. Né, irmão Marlene? Ministério de serviço. Eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei evangelizar. Mas o ministério de serviço está precisando do seu talento. Está precisando de alguém para pintar, para consertar, para limpar, para fazer qualquer coisa na igreja. Então priorize o seu chamado. Quando uma pessoa é obediente ao seu chamado de Deus para a sua vida, prioriza as coisas de Deus, realiza bem a obra e procura melhorar naquilo que faz. Coloca o seu talento em prática. Coloca na obra de Deus. Tanta coisa que você pode fazer na casa de Deus, tem muita coisa para fazer. Aí pensa, pastor, mas essa igreja é grande, tanto membro, já tem gente fazendo de tudo. Não tem não. Não tem não. Tem muita coisa para ser feita na casa de Deus só esperando por você. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pastor, eu não sei o que eu posso fazer na igreja. Procura a liderança, procura os pastores, procura os líderes. Eu tenho certeza que vai ter um lugar para você dentro da obra de Deus. Um lugar que você não sabe ainda, mas vamos encontrar um lugarzinho, amém? A obediência na igreja refere-se à obediência às normas, doutrinas e lideranças da igreja a qual se pertence. O crente deve evitar desobedecer à doutrina de uma denominação, pois, caso o faça, está sendo insubordinado para com o ministério. A desobediência à igreja constitui uma rebelião, que é o princípio ativo do diabo
pois ele foi o primeiro a causar uma rebelião no céu, a partir de um ato de desobediência. Então, refere-se à obediência às normas, doutrinas e lideranças da igreja, a qual se pertence. O crente deve evitar desobedecer à doutrina de sua denominação, pois caso faça, estará insubordinado para com seu ministério. Então, se você faz parte de uma denominação, você precisa conhecer esta denominação. É por isso que a gente sempre fala da escola bíblica. Na escola bíblica, nós temos, sempre trago, as doutrinas fundamentais da PIB em Jardim Bom Pastor. Então, você precisa conhecer para que você não ande em desobediência. Porque aí você vai ligar lá na internet, vai ver o pastor fulano de tal, que tem não sei quantos milhões de seguidores, e fala tal coisa, então eu vou seguir o que o fulano de tal fala, porque ele tem milhões de seguidores, e provavelmente ele está certo no que diz. Não está. Nós temos que seguir as normas, nós temos que seguir a doutrina e nós temos que obedecer toda a regra da nossa denominação. Pastor Cláudio Santana está pregando aqui na frente. Aí o sujeito está lá. Eu não concordo. Eu não concordo. Não, está errado, está errado, está errado. Está sendo desobediente, insubordinado e, é claro, a essência de Satanás. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui na PIB em Jardim Bom Pastor, se o pastor Cláudio Santana vem até aqui à frente, se na escola bíblica tem algum estudo, você precisa absorver aquele conhecimento e colocar em prática na sua vida cristã. Porque tudo que é ensinado, tudo que é pregado, está dentro de uma direção de Deus que nós precisamos obedecer. É o alfabeto do cristão. O cristão precisa obedecer. Se você não está de acordo, você precisa ou se alinhar com a igreja, ou, lamentavelmente, procurar um outro lugar em que você acha que está fazendo correto. Olha só, a desobediência à igreja constitui uma rebelião, que é o princípio ativo do diabo. Ele foi o primeiro a causar uma rebelião no céu, a partir de um ato de desobediência. Então, quando o pastor vem aqui à frente, ensina, nós absorvemos, colocamos no coração, porque é a palavra de Deus, e colocamos em prática na nossa vida. É simples assim. Simples assim. Olha só o que nos diz aqui em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. O que está escrito lá? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Prestar contas a quem? A Deus. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Olha, as estatísticas são assim
enormes de pastores que têm abandonado o ministério, pastores, pasmem, que têm tirado a própria vida, porque suas igrejas se tornaram um peso. As suas igrejas, os seus ministérios se tornaram um peso. Então nós temos que fazer que o ministério do nosso pastor seja um ministério de alegria. Não causar problemas. Sabe, tem crente que gosta de criar problema. Crente fuxiqueiro, crente encrenqueiro, arruma problema com tudo, vive reclamando, vive falando mal da liderança, vive falando mal do pastor, vive falando mal de tudo. Se está quente, reclama que está quente. Se está frio, reclama que está frio. Se a água está gelada, reclama que a água está gelada. Se a água está quente, reclama que a água está quente. Reclama de que o som está alto, reclama que o som está baixo, reclama que a bateria está muito alta, reclama de tudo. E faz a vida e o ministério do pastor não ser um ministério alegre. Meus irmãos, precisamos agir de forma diferente. Precisamos glorificar a Deus com muita alegria. Mais uma vez, aqui chamo os irmãos, procura na internet lá, como é que são as igrejas na África. É um barraquinho, um telhado feito de sapê, um monte de banco de madeira, não tem nem ventilador, mas as pessoas estão lá glorificando e bendizendo ao nosso Deus, e é um lugar que é dominado pela feitiçaria e pela bruxaria, e aquelas pessoas às vezes correm até risco de morte, porque muitos cristãos africanos têm sido executados. Então nós temos que dar glória a Deus pela igreja que nós temos, pela casa ao qual nós pertencemos, porque nós descemos lá, tem uma aguinha gelada, tem um ventiladorzinho aí para espantar o calor, ainda não tem ar-condicionado, mas um dia terá. Então glorifique a Deus, porque você tem um pastor que está há 22 anos aqui à frente desse púlpito, 22 anos sustentando essa igreja dentro da palavra de Deus, porque esses últimos 22 anos aí fora, muita igreja séria virou as costas para a palavra de Deus, e o nosso pastor tem sustentado essa igreja dentro da palavra. Então glorifique a Deus, faça do ministério do nosso pastor uma alegria. Antes de vir trazer problema para ele, veja se você não consegue resolver isso antes. Às vezes as pessoas levam tanta besteira, tanta bobagem para o pastor, que poderia resolver com o líder. Procura o líder do 5x5, procura o líder dos diáconos, procura a liderança da igreja. Às vezes você pode resolver o problema sem nem importunar o pastor. O pastor já tem tanta coisa para resolver. Tem gente que acha que a vida do pastor aqui é só pregar, né? É só chegar aqui no domingo e na quarta e pregar. Ah, pastor Cláudio Santana só prega no domingo e na quarta. Mas você não sabe o tanto de coisa que ele tem para resolver, o tanto de pessoas que atende, um monte de coisas que está dentro do ministério. Pregar é só a cerejinha do bolo, é só a parte boa, mas tem muita coisa para ser resolvida. A obediência no trabalho refere-se às obrigações que todos os empregados se comprometem a cumprir quando assinam um contrato de trabalho. No caso do crente, a situação torna-se mais exigente pelo fato do cristão ser mais observado pelas pessoas. O empregado crente deve obedecer e cumprir suas tarefas, observando as normas da empresa. E caso não concorde, deve-se desligar-se de forma legal.
Então, se você entrou na empresa, você assinou um contrato de trabalho que você vai trabalhar 8 horas por dia. Então, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Ah, pastor, mas lá na minha empresa tem um círculo de oração. Eu posso participar? Pode, desde que não seja dentro do seu horário de trabalho. Porque o horário de trabalho é para que você trabalhe na sua empresa e dê o seu melhor. Você assinou um contrato de que você trabalharia 8 horas por dia. Só que a gente sabe que dentro de empresa tem muito cambalacho, né? O funcionário novo vai chegando e o funcionário antigo já vai passando os cambalachos. Ó, a gente tem um cambalacho aí que dá para tirar 1h30 de almoço. Só você bater o cartão em tal horário, que aí dá para a gente esticar mais meia horinha ali, o patrão nem percebe. O patrão não percebe lá do ímpio. Mas na hora que o crente for fazer igual, já vem algum para falar para ele: ah, peraí, tu não é crente? Como é que entrou no cambalacho aí do pessoal antigo? Então, se nós assinamos um contrato com a empresa, nós temos que realizar as tarefas de acordo. Se você assinou o contrato que você vai pegar às 7 da manhã, você tem que estar lá às 7 da manhã. Se você assinou o contrato que você vai sair às 17 horas, você tem que sair às 17 horas. É assim que funciona, simples assim. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ah, eu vou fazer, faça. Eu não vou fazer, não faça. Vou fazer, faço. Não vou fazer, não faço. Eu sigo uns 2 estrangeiros que moram aqui no Brasil, um francês e uma russa. E eles falam que o brasileiro é engraçado, que o brasileiro não gosta de falar não. O brasileiro não gosta de falar não. Aí você sempre inventa alguma desculpa. Ah, talvez eu vá lá, talvez eu chegue tal hora, mas a gente tem que ser diferente. Falou sim, é sim. Mas também não é vergonha nenhuma falar não. Não, eu não vou participar. Não, eu não estarei lá. Não, eu não faço isso. Inclusive na hora que você está entrando na empresa, né? É bom deixar claro isso. Olha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Se a empresa não quiser te contratar, já vai saber que você não vai fazer. Porque tem gente que não fala nada. Aí depois começa a trabalhar, está lá a descrição de funções da empresa. O sujeito está lá, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Mas aí na hora que pede para fazer alguma coisa diferente, a pessoa... Não estava na descrição lá, não estava na descrição. Mas você tem que dizer, ó, isso eu faço e isso eu não faço. Porque depois vai gerar aquele burburinho que eu falei. Aí, ó, por isso que a gente não contrata crente. Não vamos mais contratar crente nessa empresa. Que a gente bota o crente aqui na empresa, depois o crente não quer fazer as coisas. É sempre o problema do crente. O ímpio não tem problema nenhum, mas o crente não quer fazer. Então, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. O que passar disso vem do maligno. O último aqui para a gente encerrar. Obediência e a desobediência. A grande inimiga da obediência é a desobediência, pois uma se antepõe à outra para evitar o acerto e instigar o erro. Assim como a obediência vem de Deus para agradá-lo, a desobediência vem do diabo para desagradar a Deus, cabendo a nós escolhermos o bem ou o mal.
ou seja, Deus ou o diabo. Então, quando a gente não faz a vontade de Deus, consequentemente fazemos a nossa vontade e vamos contra a vontade de Deus, nós estamos escolhendo o diabo. Pastor, que coisa horrível que o senhor está falando aí, mas é exatamente assim. Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus e faz a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus, nós estamos escolhendo fazer a vontade do mundo, ou do diabo, ou de tudo aquilo que quer nos tirar da vontade de Deus. É isso que acontece. E para nós encerrarmos o último versículo, Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Assim, por meio da desobediência de um único só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite estamos aqui reunidos na Tua casa para ouvir a Sua palavra a respeito de obediência, Senhor. Que nós possamos obedecer a sua vontade. A sua vontade que é boa, agradável e perfeita. E que fazendo a tua vontade, obedecendo a tua vontade, a nossa vida, ela irá progredir a cada dia. Nós iremos melhorar, nós iremos nos transformar. Nós iremos, Senhor, a cada dia estar mais próximos de Ti, estar mais próximo do objetivo que o Senhor tem para nós. Pai, nessa noite de alegria, nós Te bendizemos, Te glorificamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.